Olá, boa noite. Estava aqui com um problema de botões. Aqui estamos para mais um Backstage 2.0. Bem-vindos a quem está à nossa espera desde as 8 da noite, mas eu disse que era às 21, portanto, há aí um fuso horário trocado. Alguém estava com o fuso horário dos Açores, não é, Sr. Sérgio? É o que é. Põe o fuso horário dos Açores, depois a malta vem para aqui uma hora antes, mandar vir que a entrevistadeira, que isto está atrasado, não está nada. Estamos aqui todos hoje para mais um Backstage 2.0. E hoje, vocês já sabem com quem temos connosco, temos aqui a Paula Teles, já sabem, preparem o livro de receitas, caneta e bloco, porque a Paula disse, prometeu-nos aqui trazer-nos, desvendar-nos segredos de cozinhas ancestrais. Não é o bolo de cenoura, é uma maionese vegan e o que mais poderá vir por aí. Portanto, já sabem, preparem a caneta, o bloco, porque hoje vamos ter receitas de culinária by Paula Teles. É verdade, a Aurélia já anda por aqui, mas primeiro vou por aqui a nossa Paulinha. Olá, Paula, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Já Boa noite. sabes que. Porque boa noite para quem. Olha, o Aurélio, estás a ver, está-nos a dizer aqui que é ele, que já está aqui desde as 8. Boa Mas a noite para gente quem diz que está à é. nossa espera desde as 8. Mano, Boa olha, noite, Aurélio. Boa noite, obrigada. eu às 8 ainda estava a comer espinafres aqui com o meu popem. Para ganhar forças para vir hoje aqui receber estas receitas que a Paula nos promete. Olha, a Aurélio diz olá, Paula, está-te a cumprimentar. Olá, Aurélio, obrigada. E a Cristina Portista Ferreira, boa noite, Rosinha, boa noite, Paula Teles. Boa noite, Cristina, boa Paulinha. noite. Boa noite, Cristina. Boa noite, Cristininha. Também podia ficar bonita assim. Pronto. Tininha, não é? Como se chama a Cristina. Bom, não temos aqui hoje segredo nenhum, ou temos muitos segredos, não sabemos. Vamos ver o que é que a Paula tem para nos contar sobre este Entre Paredes. Nós também estamos as duas entre paredes, estamos dentro de casa. Espero que os nossos ouvintes também estejam, porque está muito frio lá fora, muito vento, pelo menos. E eu vou agora aqui mudar o nosso cenário aqui para a Paula, que a noite é dela. Paulinha, nós temos um amigo em comum, digamos assim, que é um ouvinte aqui do nosso programa e que já se tornou amigo, que é o Helder Danilo. Ele hoje vai chegar um bocadinho mais tarde, por isso eu vou começar a falar mal dele já no início do programa. Mas que quando soube que eras tu que vinhas, me faz-me ele assim esta pergunta. Ainda tens perguntas para a Paula? Eu disse, opá, arranja-se qualquer coisa. Achei piada. Ele dizendo isto. Ora, temos aqui também o Paulo Barros. Boa noite. Olá, Paulo. Obrigada. Boa noite por estás aqui. E o Rui. Olá, Rui. O Rui Miguel, também um amigo. Olá, Boa Rui. noite, Rosa. Boa noite, Paula. Rui, tu da música da Paula gostas de certeza. E olha, que às vezes eu meto assim umas músicas que não gostas muito, eu sei. Mas temos aqui, olha quem temos também, Paula, o Ricardo, de La Zona Elétrica, e lá próxima estação. Vou lá pop, diz ele, muito buenas tardes e noches, é verdade, muito buenas tardes e muito buenas noches também para ti, e obrigada, graças por estares aqui. E cá está o homem o culpado de dizer que isto é às 8 da noite, porque estava num fuso horário estranho. Boa noite, mulherada poderosa. Olá, Sérgio. Noite, Sérgio. Obrigada. Sérgio, aqui o alma mater dos Damage Device, aqui um projeto também dos Açores, também poderoso. E olha, hoje eu acho que a malta estava toda à espera de nós desde as 8 mesmo. Andrés Gutierrez, olá, olá, Andrés, buenas noches, boas noites, Rosa, Paula e Ana, a todos. Buenas noches, Andrés, muitas gracias por estares aqui com nós também. Bom, isto hoje é bilingue, por isso é que se chama Backstage 2.0. É Backstage 2 Points. Tu gostas do Festival da Canção, podemos brincar com isso. Olha, Paulinho, antes de começar a fazer aqui as perguntas, as minhas curiosidades, estas coisas, como é que está a ser a reação desta malta toda aqui ao Entre Paredes? Olha, é engraçado perguntar-te isso hoje, porque é muito complicado nós termos um músico ter essa percepção, não é? Porque a vida do dia a dia é uma correria, então é tentar promover o álbum, mas depois temos as outras coisas, o trabalho do dia a dia, a família, etc, etc. E portanto nunca paramos para pensar e ter noção de como as coisas vão correndo. Ontem, por acaso, encontrei-me com o Gonçalo, da Ethereal, e tivemos a conversar sobre isso
e chegamos à conclusão que está a correr bastante bem, melhor do que aquilo que eu estava à espera que fosse. Portanto, acho que está a correr bastante bem, sim. Muito surpreendida com isso, mas está a correr bastante bem. Olha, e antes de eu te fazer um comentário à tua resposta, temos aqui o Rui. Olá, Rui, boa noite. Boa noite, Rosa, e boa noite, Paulo. E até dia 21 tenho um CD para receber e um autógrafo. Até dia Olha, 21. Rui, eu vou-me só armar aqui ao pingarelho. Está bem? Olha, Rui, olha, ups, estava ali fora da caixinha. Olha, Rui, já tenho. E também está autografado. É só para me armar ao pingarelho. Boca para o barulho. É a boca para o barulho, como diz. Ouviste, Rui? Estou a brincar contigo. Mas olha, vale bem a pena. Então, qual é o menu? O menu vem assim no decorrer da entrevista. Agora começamos com as entradas, estas entradinhas, Aurélio, CDs mas e tal. aqui é tudo vegetariano, vegan, porque Vegan estas duas mesmo. senhoras aqui não Não comem comem bicho. Exatamente. Ana, lá ia, diz o André Gutierrez, que não era Ana, mas não faz mal, André. E temos aqui os grandes Druxnet, a brincar com eles, o Beyond Darkness, que estiveram aqui no primeiro backstage, deram uma honra de os ter no primeiro backstage também, uma grande banda nacional, muito, muito bons também, e obrigada por estarem aqui, pessoal, que brincávamos com o nome deles. Eu também já tenho, só falta o autógrafo. Pronto, então vou mandar ao pingarelho e dizer como eu já tenho o autógrafo. Pronto, só para isso. Rui, então vou meter contigo, já sabes. De certeza que vais ter aí um bom autógrafo, um grande autógrafo da Paula. Rui, só por causa disso vou desenhar assim uma coisa bonita. Só Estás para a ver, depois Rui? fazer espirraça também. Rui, olha, estás a ver, Rui? Missão cumprida, é para teres algo especial, eu sou assim. O Aurélio diz que quero algas salteadas. Isso arranja-se. Arranja-se já e tofu com sabor ao ovo mexido, tudo o que tu quiseres, Aurélio. Obrigada, diz o Darkness, é verdade. Aqui só se dizem verdades. Vocês já sabem que eu, se não tenho nada de bom para dizer, fico calado. Ora, quem chegou? O senhor Ricardo. Eu agora já não digo o apelido para não fazer as neiras. Buenas noites. Caramba, enganei-me outra vez. Boas noites, Paulo e sua eminência. Boa noite, senhor Ricardo. Aqui o backstage é 2.0 porque é bilingue. Podes dizer buenas noites, podes tudo, não falo de japonês, que essa parte ainda não sei. E o Andrés diz-nos, Paula, la luz que tiene sobre tu cabeça, que produce uma aura alrededor de uma business provocada ou é espontâneo. Ele pergunta se tens isso de propósito ou espontâneo. É de propósito. É só para sair assim iluminada. Sim. És provocada, Andrés. Provocada. És uma aura de... És que, Paula, és uma santa. Exatamente, é isso. Olha, temos mais uma amiga nossa também, a Filomena. Obrigada, Filomena. Um beijinho grande por estares aqui. Boa noite, meninas. E o Rui Miguel diz que também sou Rui, também quero. também quero um autógrafo. Olha, então vamos começar. Vamos por aí. Para o Rui Miguel, também, que também é Rui, eu já sei, também quer um CD. Onde é que ele pode. Como é que ele pode ter um CD autografado? Conta-nos lá como é que é essa história, dia 21. Vamos começar por aí. Pronto, olha, é assim, antes de mais, quem quer o CD pode perfeitamente comprar através do site da Ethereal, que está à venda no site, ou então por mensagem. Pode enviar mensagem e eu faço o envio. Mas tem uma maneira mais bonita e mais prazerosa de o fazerem, que é estarem presentes no dia 21, no concerto de apresentação do Entre Paredes, que vai ser aqui mesmo ao lado da minha casa. E eu digo concerto, mas não vai ser bem um concerto, vai ser um showcase, assim, uma coisa diferente. E pronto, e quem aparecer vai ficar bastante surpreendido e eu tenho a certeza que não se vão arrepender. E olha, podem perfeitamente comprar lá o CD e eu ponho logo o autógrafo na hora e tudo, perfeito. Não acho que melhor do que isso. Vês, Rui? Rui Miguel. Rui Miguel, faz favor. Já sabes como é só ires ali ao lado da casa da Paula, que é onde, Paula? É Sousela Lousada. Pronto. Lousada, que pertence ao Porto.
Mas fica Exatamente. assim entre Porto e Braga, assim ali no meinho. Entre paredes. É entre paredes. Exatamente. É mesmo entre paredes. Vês? Fica ali. Rui, já sabes, Rui Miguel, se precisares mais informações, já sabes, manda-me mensagem que eu trato de ti. Ora, já chegou aqui o homem de quem eu comecei a dizer mal do programa 2, agora já não posso dizer, o Sr. Helder Adamil. Boa noite, ninjas, vá lá, ainda ninjas, eu pensei que era outra coisa, princesas. E Carlos Metaleiros, boa noite, Paula Teles, obrigada, Helder, um beijinho grande para ti, afinal chegaste a tempo, vês? O André diz que estás com essa aura como na capa do teu disco. Exatamente, é de propósito, é tudo pensado. André, tudo pensado. O Ricardo diz que realmente essa luz, Paula, grande toque de classe. Vê bem como ele escreve classe, não é? Este rapaz escreve português, que é um amor. O Aurélio quer um CD em japonês. É CD. Então, ok, Aurélio, isto é tudo poliglotas. Os Darkness, vamos ter rissóis de tofu. Não, desta vez o ambiente vai ser um ambiente assim a puxar a casa de fados metaleira, portanto vamos ter termossos. Tremosos. Termossos Uma coisa. Se houver croquetes, vocês podem comer, ninguém vos vai pôr fora do recinto. Mas atenção, há uma chamada de atenção aqui. A quinta onde vamos fazer o showcase é uma quinta que é produtora de vinho verde. E portanto, a dona da quinta já disse: vocês podem fazer tudo, mas por favor bebam vinho, não bebam cerveja. Malta, já sabem, por favor, bebam vinho. Vai ser tudo corrida vinho verde. Só vinho verde. E termossos. E termossos. By the way, vai ter outra querer rissóis, mas quer dizer, Darkness, vocês mudaram de baterista, é que vocês estão aqui aparelhados uns com os outros, não estou a perceber nada. Estou a perceber nada disto. O Rui Miguel diz que é tão longe, não é nada, Rui, não é nada. É um bocadinho assim. Que é o Rui. É aqui só o erro da zona de Aveiro, creio eu, não é, Rui? Creio eu que é. Posso estar enganada, mas a minha geografia não é assim grande coisa. Buenas noites, a melhor apresentadora é a Paula, claro, e melhor fadista e melhor metaleira fadista é a Paula também. Que é a Rosa. Olá, Vitor. Olá, Vitor, obrigada por estar aqui, um beijinho grande para ti. O Aurélio diz-nos que ainda bem tem passe geral para o vinho. Muito bem. O Paulo Barros diz que fica um bocadinho longe, para ti fica, Paulo, que vens lá de baixo, não é? Pois é Pode ir de avião. O Rui Miguel, fazemos negócio. Troca uma taça de espumante, o Luís Pato. Pronto, ele leva o Luís Pato. Eu conheço muitos Luíses. Luís Pato ainda não. Rui, estou a brincar contigo. O Helder da Mil diz: estou a conduzir, tal não é a vontade. Ainda vai a conduzir e já nos está a ver. Os Darkness ficaram muito animados, com o vinho verde. Deve haver uma música engraçada com vinho verde hermosos. Comida vegan, goza. Comigo tem que ser só comida vegan. Vegan mesmo, veganzinha. Ricardo Carniça. Olha, boas noites, sou Dona Rosa. Olá, boa noite, seu Ricardo Carniça. Olá, Ricardo. Eu não fui contemplada nas boas noites, mas olá, Ricardo. Mas sabes que tu com o vinho baralhaste as ideias da malta. Vinho, diz ele, exatamente, é vinho. Não é vinho, é vinho. Tramoço e vinho e está em PEC. Tu hoje engoliste um dicionário, só pode. Ai meu Deus, isto está bonito. O Rui Miguel diz que é bairrada, exatamente, és da bairrada, Rui. Sei porque é que eu estava aqui com a ideia da Aveiro. Mas olha, pois, o leitão nós não queremos, mas podes trazer o tal espumante. Já sei o que é que estavas a falar, então. O Aurélio diz que não quer vinho, só sumo de maracujá. Pronto, olha, tens de ter sumo de maracujá para o Aurélio. O Aurélio também. Também se arranja. Não imaginas o que perdes, nem imaginas o que perdes do leitão. Imagino que eu já comi dessas coisas. Sou Dona Rosa e sou Dona Paula. Boa noite, Ricardo. Cervejas em Lisboa, diz o Helder da Mil. Quando lá fores abaixo, ele já está a fazer pedidos. E nós vamos começar a entrevista, eu prometo. É muito melhor do que o romance. Opa, agora vou ter que explicar, porque o Rui uma vez ofereceu-me uma caixa cheia de romãs, dos romãs dele, e que deliciosas romãs, Rui, eram fantásticas, é verdade. O Paulo Barros diz 200 e tal quilómetros, mas nunca
se sabe, conheci a Paula na minha terra. Paulo, mas a Paula vai a Lisboa, entretanto, em setembro, e também já vamos falar disso, e portanto já fica mais pertinho. A Filomena estava caladinha, mas disse logo vinho verde branco, pronto. Ora, vai Pá, a não, se ver, pode, Filomena, vai a ver. não se pode falar de vinho a esta malta, pá, que esta malta, pronto, fica logo a todo. Olha a agitação que se criou aqui à roda do vinho. Mas vocês sabem do que é que nós estamos a falar? Estamos a falar é de um grande ACD. Que convém ouvi-lo sem beber vinho. Quer dizer, podem beber vinho também, mas. Enquanto ouvem, ir bebendo, acho Exatamente. que. Desde que não deem um ponto cego no cérebro, que é para ouvirem Exato. isto, como deve ser. Olha, Paula, mas já que estamos a falar de concertos e de Lisboa e de. Pronto, tinha que cá aparecer a outra também. Ora, tinha que ter, tinha. É que nem podia faltar. Bom, eu já volto aqui à segunda rodada pelos comentários, mas Paula, já que estamos a falar de vinho, cervejas, termossos e rissóis de tofu, estamos a falar de concertos, das tuas apresentações, portanto tu vais estar agora aí em Lousada e depois vais também estar em Lisboa. Exatamente, dia 6 de setembro. Vou estar em Lisboa com os Malignia, que é uma banda incrível, e com uma vocalista incrível da qual sou grande fã, que é a Isabel. Isabel. E com uma banda sueca, peço desculpa, não me recordo o nome. Tenho andado a ouvir, mas não recordo o nome. Eu também não. E com certeza vai ser um grande concerto. Os bilhetes já estão à venda na Ticketline. Por isso, Portanto, malta, apressem-se antes que acabe o vinho, ou seja, antes que esgote. Paula Teles, Maligna e a outra banda também não me lembro o nome, mas está publicado o cartaz na página do The Doors of Velvet Rock, portanto podem lá ir ver, que eu já partilhei o cartaz e na página da Ethereal também. E desde já, um abraço ao Gonçalo e pelo trabalho que tem feito também, fantástico, é verdade. Ora, os Darkness fazem-te a primeira pergunta do auditório, eles assim poupam-me a voz, que é como correu ontem em Lisboa, Paula? Ora, conta-nos lá o que é que foi isso dessa feira Feira da Música, não é? Feira do Disco, Feira do Disco. Feira do Disco. Fala-nos um bocadinho da experiência também e o que foi, porque pareceu-me ser algo muito interessante. Tu estiveste presente. Foi muito interessante, não só pelo evento em si, que as editoras tinham lá os discos das suas bandas à venda, não é? E depois tinha outras bancas onde tinha assim umas raridades, por acaso até comprei lá algumas coisas, e não, era bastante interessante, uma feira bastante interessante. Para além desse ponto, claro, tivemos o ponto de nos conhecermos, porque havia muita gente que eu conhecia só por mensagens, por redes sociais, e então acabamos por nos conhecer, por estar lá a conversar sobre, acima de tudo, sobre música, não é? Sobre música, sobre como é que é agora fazer música, o que é necessário para conseguirmos ter o nosso lugar na música e foi bastante interessante. Foram ali, acho que estive lá 3 horas ou 2 horas, já não me recordo, mas que o tempo passou a voar, obviamente. Conheci pessoas incríveis e que eu estava a ouvir com atenção porque já estão no meio há muitos anos e serviu para eu aprender bastante. Portanto, correu muito bem, correu bastante bem. E pronto, também deu para tirar algumas fotografias e assinar alguns álbuns, que é uma coisa que eu ainda não me habituei. Sempre que me pedem para assinar um álbum, eu fico assim um bocadinho ainda com vergonha e a pensar, ok, mas pronto, e foi muito interessante. Acima de tudo pela conversa, por conhecer pessoas e pelo ambiente, porque é isso que o metal em Portugal tem de bom, é o ambiente, não é? E foi bastante bom, sim. Ainda bem. Olha, e pegando aí numa expressão que tu disseste, sobre falarem sobre o que é, como é que se conquista o lugar na música e como é que se faz música hoje em dia. Como é que tu achas que se conquista esse lugar na música hoje em dia? Tu que és música. Tu que és música, não só de fazeres música, mas és música, tu. Olha, Rosa, isso é a fórmula, é como andarmos à procura de uma fórmula mágica, não é? Porque nós nunca sabemos, é uma lotaria, nunca sabemos como podemos chegar lá, qual a fórmula para que o nosso trabalho seja reconhecido.
De qualquer forma, nessas conversas percebemos que é muito importante quando o fazemos de forma dedicada e genuína, ou seja, tem de haver uma entrega diária ao trabalho. Gravar um álbum é complicado, leva o seu tempo, desgaste, investimento, mas depois disso, depois do álbum estar cá fora, há todo um trabalho que temos de continuar a fazer. E isso sim é bastante importante. Portanto, o músico tem não só de ter um bom trabalho de estúdio, não é? Uma composição, etc, etc, mas depois disso tem de ter também um bom trabalho no que respeita à promoção e a tentar chegar ao maior número de pessoas possível. Pronto, eu tento usar as redes sociais, faço o melhor que consigo, porque lá está, não sou grande coisa nessa parte, mas pronto, tento pelo menos estar presente e tento pelo menos divulgar o meu trabalho e mesmo isso a gente sabe que não é garantido que chegue às pessoas, não é? Portanto, é um trabalho diário, intenso e ter gosto por isso, porque senão chega um ponto em que vamos cansar e vamos desistir e vai ser complicado. Mas é muito por aí, é muito trabalho. Como digo naquele famoso sketch, trabalho, trabalho, trabalho. Pronto, é isso. É verdade. E eu acho que o fazes muito, muito bem. Olha, vamos só aqui à segunda rodada aqui dos comentários. Tínhamos aqui o Ricardo Oliveira, que nos diz que o melhor palco para Entre Paredes seria uma igreja gótica? Pergunta-te ele. Alguma vez imaginaste fazer isso? Eu e o Jorge temos conversado muito sobre locais para fazer concertos e chegámos à conclusão que, para além dos espaços habituais, não é? Casas as grandes casas conhecidas e bares e etc., que gostávamos muito de o fazer em sítios menos óbvios. Pensámos realmente, por acaso numa igreja gótica não pensamos, apesar de achar que encaixa bastante bem, mas pensamos, por exemplo, em claustros de mosteiros e coisas assim diferentes, porque gostávamos que um concerto entre paredes fosse associado a uma experiência diferente também, não é? Que nos ajudasse a passar melhor aquilo que nós queremos passar com a música. Mas efetivamente é uma ideia que temos estado a desenvolver e temos estado a lançar espaços para o ar para tentar ver se conseguimos alguma coisa, porque a nossa ideia é mesmo essa, fazer em sítios menos óbvios. Temos que perguntar ao Ricardo se existe alguma igreja gótica lá na zona de Vigo. Ricardo, tienes alguma igreja gótica aí por Vigo? ¿Tienes, Ricardo? ¿Tienes? Manda dirección para a Paula, que a Paula nos contacta. Vamos aí. Olha, nós aqui a meter o ferrinho. O Ricardo diz isso, faz perguntas à Paula e está sempre aqui connosco. E diz-lhe o quão bom é o Entre Paredes. E tem de haver lágrimas. Eles querem a porta chorar. Pronto, eles agora cumprimentam-se um ao outro, como sempre, estes dois. Fiquei encantada quando vi a Paula cantar ao vivo. Que vozeirão. Obrigada, Filomena, obrigada. Pronto, lá está ele agora a responder ao carniça. Isto, Ricardo com Ricardo, é uma maravilha. Cristiano Brito, boa noite e beijinhos. Olá, boa noite, Cristiano. Cristiano é o baterista dos Vímara, que também está sempre aqui connosco. Obrigada, Cristiano. Sítios históricos, exatamente, diz exatamente. o Laura. E o Ricardo ri da minha lata, não é? Portanto, quem sabe, não há uma igreja gótica lá por Vigo e juntava-se o útil ao agradável. E por acaso, eu sei que isto é quase impossível, mas em Lisboa ontem aproveitei para ir ao Museu do Fado, que nunca tinha ido, e eles lá têm um auditório muito engraçado, que eu acho que também era um bom sítio para nós mostrarmos o Entre Paredes. Eu sei que não é fácil chegar lá, mas lá está, é um dos sítios que também gostávamos de ir. Não é? Olha, e os Darkness, no seguimento desta nossa conversa, diz que, mas isso talvez requeira um investimento da banda, que por sua vez pode não ser um investimento que não tenha muito retorno. Sim, é verdade. É verdade o que eles estão a dizer, né? O investir nestes sítios históricos pode haver. Mas pronto, olha, quem não arrisca não petisca, né?
respondendo um bocadinho, é assim, mas também lá está, nós temos de nos apresentar em algum lugar. E a verdade é que, e como eu já disse em outras entrevistas, eu compreendo perfeitamente que, sendo um projeto recente, não valide o investimento. Mas o que é certo é que há casas e há, por exemplo, festivais e isso, que eu sei que não vão investir num projeto como este logo de início. Portanto, nós temos de arranjar sítios onde nos possamos mostrar, entre aspas, não é? E, portanto, tem que ser por algum lado. Tem que ser. Diz o Rui, com certeza irão falar nisso, mas horários para dia 21 já há. Oh, Rui, falamos já, nós 80, os teus desejos são ordens, vamos lá. Já? O concerto é às 21 e as portas da quinta abrem às 20. Portanto, nada que enganar, dia 21 às 21. Exatamente. As portas abrem mais cedo, para vocês irem bebendo, degustando. Vamos lá ser gente chique, faz favor, degustando vinho verde, porque isto não se bebe vinho, degusta-se. Você chique. E às 21, portanto, dia 21 às 21, ali ao lado da casa da Paula, já ficam a saber onde é a casa da Paula. Temos aí um conceito. Depois, entretanto, também quiserem dormir aqui por casa, também podem. Uma pessoa arranja aí uns colchõezinhos, assim, uma coisa, arranja-se sempre qualquer coisa. Portanto, se quiserem vir de Lisboa ou Milhado... Estás a ouvir, Rui Miguel, da Bairrada? Estás a ouvir? Rui Miguel da Bairrada, estás a ouvir o que a Paula disse? Portanto, nada, não há impedimentos para nada. Não, tudo se arranja. Diz do Aurélio, aqui é onde? O Aurélio, isso depois quando se lá ficas a dormir logo vês. Também queres tudo de borda. Mas é horário português ou horário germânico? É português. Alguém disse que o programa começava às 20, mas não fui eu, tá? E o Aurélio diz que leva a tenda. Pronto, está feito. Está feito. E o Rui... É espaço. E o Rui Miguel está a ouvir. Muito bem, Rui. Assim é que eu gosto. Me ouçam. Que me ouçam. Ora bem, o Cristiano Brito levanta aqui uma questão importante, que tem o Ministério da Cultura próprio e com este governo de direita, com uma Assembleia cheia de brutos, é previsível que as coisas vão infelizmente piorar para o panorama musical nacional. Esperemos que não, que as coisas... Vamos ver, também nos compete a nós fazer fim-capé com as coisas. E diz o Rui Miguel que está também a ouvir o Entre Paredes, portanto está-nos a ouvir a nós e o Entre Paredes. Obrigado. E eu sei que tu vais gostar muito deste entre Paredes. Paula, porquê Carlos Paredes? Eu quando te pergunto isto é porque nós temos vários guitarristas portugueses, temos várias pessoas também com um passado histórico associado à história do país, que falas aqui um pouco, embora já vamos falar mais deste conteúdo, que é um conteúdo muito interessante, mas porquê Carlos Paredes, a escolha concreta de Carlos Paredes? Não só pela parte artística, muito pela parte artística também, porque eu acho que ele foi um guitarrista que veio revolucionar a guitarra portuguesa, criou ali um quebrar de barreiras na tradição da execução do instrumento e sempre que alguém quebra barreiras nós ficamos contentes, não é? Porque dá espaço para que venha outra pessoa e construa algo diferente. E nós gostamos muito, eu digo nós, eu principalmente o Jorge, que é o guitarrista, gostamos muito do Carlos Paredes por essa abertura que ele tinha de criar algo novo e de experimentar coisas novas, tanto que temos o Carlos Paredes a colaborar com imensos músicos, com imensos músicos ligados à música clássica, por exemplo, e ele foi realmente um músico de quebrar barreiras. E por outro lado, a parte da pessoa, não é? Da história pessoal. Um músico ligado à família de músicos, que veio de Coimbra para Lisboa, mas que manteve sempre Coimbra no coração e que tentou fazer essa junção entre fado de Coimbra, fado de Lisboa e depois toda a sua história política, digamos assim, não é? Sabemos que ele esteve preso e pronto, houve ali realmente uma luta política importante, mas acima de tudo porque foi uma pessoa sempre com um passo à frente daquilo que se fazia na época
e isso para nós é muito importante. São essas pessoas que nos inspiram a fazer exatamente o mesmo agora, tentar dar o passo à frente, tentar fazer algo diferente, algo de novo, mesmo que não nos traga o reconhecimento ou o retorno que desejávamos, mas dar um passo, sempre. Porque a arte é assim que se cria, não é? Do nosso ponto de vista. E por isso é que Carlos Paredes nos é tão querido. Ok. E falaste aí na vida pessoal, na vida política. Este teu álbum é um álbum que eu acho muito interessante, e tu já sabes a minha opinião do álbum, não é? Portanto, não vou aqui repetir, mas eu acho que este álbum está fantástico por várias coisas, e direi ao longo da nossa conversa hoje, mas este álbum, este Entre Paredes, que para mim é muito. Para mim, o que este álbum fala mais do que de política, porque eu acho que há uma conexão, as pessoas estão a conectar demasiado a questão política aqui a este álbum, mas eu acho que é preciso ouvi-lo, ler as letras. Agora que tem o CD físico, tem aqui as letras no livrinho para ler, e ouvir, basta ouvir. Percebe-se que há aqui um entre paredes que ultrapassa tudo aquilo que se possa conectar quando, por exemplo, com o segundo ato, que está efetivamente, e o próprio videoclipe, ligado ao acontecimento histórico do 25 de Abril, não é? Mas mais do que esse acontecimento histórico, mais da parte política e histórica, eu acho que o que tu tens neste disco, e corrijo-me se eu estiver errada, às vezes gosto de estar errada nestas coisas, é a vivência das pessoas ao longo destes momentos históricos, independentemente da política que possa cada um ter. É a vivência do povo. Eu disse na review que escrevi sobre ti que tu és do povo, das mulheres, e para o povo e para as mulheres, porque eu acho que este é um álbum extremamente feminino. Tu escreves e cantas e fazes música de uma forma muito feminina, porque és muito feminina, mas este álbum tem muito disso, tem muito do entre paredes das mulheres que viveram um momento histórico, ou que viveram em determinado momento da nossa história, que passaram de um momento para o outro, mas que se continua a manter entre paredes, ou seja, calado, com vergonha, seja o que nós quisermos atribuir a este entre paredes, algumas vivências muito próprias, como o próprio corpo, a própria forma, a própria religião, a própria forma de estar na vida. É isto que eu sinto quando ouço o teu álbum, mais do que política, do sentido político, o que eu vejo aqui é um relato histórico da vivência humana de um povo, e em especial de um povo feminino. É correto? Sim, sim, sem dúvida, Rosa. Não é, eu acho que não é política, é social, não é? Não é política, é mais social do que outra coisa qualquer. E sabes que é impossível, quando fazemos um trabalho, é impossível não sermos influenciados pelo nosso dia a dia. É isso que nos vai construindo, é isso que nos vai moldando. E eu trabalho com mulheres, não é? Eu trabalho com 30 mulheres, com 30 senhoras maravilhosas que têm um percurso de vida ligado a essa transição, que viveram antes de 25 de Abril, depois de 25 de Abril, e têm toda uma história de vida ligada a essas épocas distintas, não é? E que têm histórias para contar e que têm mágoas para partilhar, e, e isso é muito rico, isso é muito rico. E dou por mim muitas vezes a rir-me com elas, a chorar. Isto é o dia a dia, é o nosso dia a dia, não é? E sou muito abençoada por poder partilhar isso com elas, elas poderem ter essa abertura para partilhar comigo, porque efetivamente isso vai-me moldando e vai-me fazendo ter vontade de escrever aquilo que vou sentindo quando falo com elas sobre as experiências da vida que elas foram tendo, desde a infância até o casamento, as questões de casamento que elas abordam muito, que é muito, muito tabu relacionado com o casamento, com a sexualidade, e, hum, e são temas que realmente me ficam marcados e que elas vão partilhando agora de forma mais livre, não é? Porque não têm amarras, não é? Nós chegamos a uma altura da vida que já não temos preocupações com esse tipo de coisas, não é? Envelhecer tem essa vantagem.
E então elas partilham de forma já livre e sem qualquer tipo de censura. E, e o Entre Paredes é isso. O Entre Paredes é isso. O Entre Paredes é a mulher que viveu antes de uma época e depois de uma época e o que isso mudou no seu dia a dia, na sua forma de pensar e na sua forma de estar nos momentos mais simples do cotidiano. Mas tu estavas a dizer que houve e que és abençoada por aquilo, pelas histórias que essas mulheres partilham contigo. Mas há uma coisa que eu acho que aqui tem que ser dita, é que tu também tens um dom, eu acho que é um dom, de conseguir ouvir, entender, retratar depois na tua música, sem julgar. E isso é muito importante, porque tu consegues transmitir, tu que não viveste essa época que falas aqui no Entre Paredes, consegues transmiti-la nas tuas palavras, nesta música, na forma como, na própria forma como cantas na música, não é? Tudo isso é de uma forma muito vivida. E isto só se consegue quando temos uma coisa que hoje em dia já falta a muita gente, que se chama empatia, não é? Que é ouvir, entender, absorver um pouco aquilo, é viver com o outro que ele está, não é? Viver com o outro que ele vive, pelo menos entendê-lo, não é? Sem sofrer o mesmo que ele está a sofrer. Nós não vamos sofrer com eles, mas vamos viver com eles aquele momento. E para se viver esse momento com a pessoa e o poder transportar com esta noção, porque nós quando ouvimos este álbum, é um álbum de quem viveu estes momentos. Né? E depois sabemos que é um álbum da Paula Teles. Pronto. Não é que eu tenha vivido, eu nasci antes do 25 de Abril, mas não foram 8 meses antes. Mas não parece. Mas nasci. Fiquei internada no dia 26 de Abril de 74. A sério, porque não deixaram a minha mãe e o meu pai passarem para me levarem ao hospital no dia 25 de Abril, porque tinham que passar, eu sou de Lisboa e tínhamos que passar na zona da Pontinha, onde estava montado o quartel-general, e a minha mãe levava duas agulhas enormes de fazer malha, não é? Aquelas agulhas de fazer malha, no carro, e portanto não deixaram passar por causa de duas agulhas, não fosse matar a democracia, duas agulhas de malha, não fosse tecer ali alguma coisa contra a liberdade, e portanto no dia a seguir é que fiquei internada, tinha 8 meses. Portanto, mas não, é isto para dizer que obviamente não me lembro, mas tenho família que conta muitas histórias, não é? Vivências muito próximas, e portanto sei que o consegues fazer de uma forma muito próxima de todas essas histórias que eu também as ouço, e algumas delas contadas na primeira pessoa, tal como tu, e é preciso ter, é preciso duas coisas, isso que eu já disse, essa empatia, e depois também saber escrever e cantar como tu escreves e cantas, obviamente, não é? O lado artístico que tu tens, que é inigualável no nosso país. Olha, eu vou aqui ver mais um bocadinho temos aqui muitos comentários, antes que eu os perca todos. Os Darkness perguntam se vocês vão tocar os 2 discos. Vamos, não na totalidade, mas sim, vamos tocar músicas do Desencanto. Do Desencanto. Boas, Paulo. Agora cumprimentam uns aos outros e convidados especiais em Lisboa. O seu Helder, vai haver em Lisboa Paula Teles, Malignia, vá, aguça lá os dentinhos já. Paula Teles, Malignia e uma banda sueca, que eu não sei dizer o nome, mas se fores à página do The Doors, está lá o cartaz. Ou à página também da Ethereal, que também lá está, organizado pela Ethereal o evento, e portanto está lá. Não sei dizer o nome da banda sueca. Eu sueco é uma coisa que ainda não aprendi muito, também. Não exijam muito de mim, que eu sou uma senhora que já perceberam que já tenho muitos anos. O Andrés Gutierrez pergunta uma visita à Espanha para quando? Estamos à espera, Andrés, de uma igreja gótica para receber o concerto de Paula. Te dejo el reto aqui para ti, para descobrir uma. O Helder Riz. E o Rui Miguel diz que voz maravilhosa. É tua, não é minha? E a guitarra, magnífica. Rosa, obrigado por me dares a conhecer. Paula tem de atuar na Zona Centro, Aveira, Coimbra, Cantanhede. Não faltarei. Estou a gostar muito do que estou a ouvir e vou recomendar. Claro que vou comprar este CD. Obrigada, Rui. Muito obrigada.
Eu, por acaso, até acho que isto do Convento de Tomar ficava assim, que era ficava Sim, delicioso. sem É dúvida. porque, quando falaste na igreja, eu pensei, Olha, pensei, pensei eu no Mosteiro da queria. Batalha, mas primeiro, mas acho que o Convento de Tomar ainda era mais, não sei, tem uma aura, tem algo de histórico mais. Sim, conheço a história negra da mulher em Portugal, in loco, é verdade. Olá, seu Paulo, boa noite, seu Paulo Pereira. Agora vê lá se diz boa noite, olá, adeus, como é que estou? Tu vê lá bem, porta-te bem, Paulinho. Aqui, o Paulo. E seguindo o que eu te estava a dizer, há uma coisa, Paula, quando ouvi este teu disco, e seguindo agora também o que estamos a falar, houve imediatamente duas histórias ou duas questões que me vieram à mente. Uma delas foi um livro de uma Manuela Gonzaga, salvo erro, eu não quero dizer o nome errado da escritora, mas chama-se Doida, Não e Não. É um livro fantástico sobre uma mulher que é presa aqui na zona. Presa, eu digo presa porque ela é internada num manicômio, precisamente por algumas questões que têm a ver com vida amorosa. É um livro muito interessante e quando li este teu disco, quando ouvi o disco, quando li as letras, quando senti, aquele livro veio-me logo à mente. E outra coisa que me veio à mente neste teu disco, e eu acho que isto ainda não te tinha dito, há uma canção que tu conheces muito bem, e eu também, que diz: vou continuar a procurar a minha forma, o meu lugar. Estou além do António Variações. Sim. E eu acho que tu tens muito de António Variações em ti. Isso é um grande elogio. Eu não costumo de falar de outros músicos, de outros cantores, nem de fazer, não é uma comparação que estou a fazer, não costumo de o fazer, mas aqui não tenho como não o deixar de fazer, até porque eu sou grande fã do António Variações. Eu conheci o António Variações em miúda, em criança, Sério? e não foi um conhecimento profundo, foi um conhecimento fugaz, mas marcou-me, eu tinha para aí os meus 8 anos, marcou-me imenso, o António Variações me faleceu, eu tinha 11, portanto eu devia ter para aí os meus 8 anos, e marcou-me pela aura que ele tinha. E a música dele, na minha casa, ouvia-se de manhã à noite. E a verdade é que há algo que eu ao ouvir, quer o Desencanto, quer este, porque eu acho que são dois álbuns que se complementam, que se completam. São diferentes, não é? Focam coisas diferentes, mas há ali um fio. Pronto. Mas o que eu sinto, porque quando eu ligo este, eu vou continuar a procurar a minha forma, o meu lugar, só estou bem onde não estou, só quero ir onde não vou. Ligo isto desta fase, faço uma ponte entre ela e a fase que tu tens no segundo ato, que diz: lamento o espaço que ocupo, foi assim que aprendi. Este disco é um disco que procura espaço, de pessoas que procuram o seu espaço. É um disco que eu sinto, por isso é que o associo a este Estou Além, que é um disco de uma constante busca do nosso espaço, e aqui do espaço da mulher, não é? Uma busca permanente por quem sou, mas com um sentimento de culpa quando esse lugar é conquistado. E daí o lamento o espaço que ocupo. Mas foi assim que aprendi. Foi assim que aprendi a ir conquistando o espaço, mas quando o conquisto, lamento. E fecho-me eu próprio muitas vezes entre paredes. Exatamente. Porque me sinto culpada do espaço que estou a ocupar. É isso? Exatamente. É muito isso. Quando eu escrevi essa frase, foi precisamente a pensar, e isso acontece-me a mim. Lá está, porquê? Porque a minha mãe com os seus 81 anos, com os seus bonitos 81 anos, lá está, tem toda uma vivência ligada, ainda por cima aqui na aldeia, tem toda uma vivência ligada a uma educação da mulher para ocupar um espaço muito reduzido. E de repente eu vivi envolvida nessa ideia, e de repente estou aqui eu a tentar ocupar um espaço diferente, se calhar um espaço um bocadinho maior do que aquilo que me foi incutido que eu devia ocupar,
E outra parte de mim diz: não, tu tens uma profissão, tu tens uma vida estável, porque é que não ficas por aí? Não é? Porque é que não ficas por aí? Ganhas o seu dinheiro para o dia a dia, tens uma vida estável, Porquê? Porque é que continuas sempre a arriscar, a tentar a criar conflito na vida? Porquê? Não é? E acontece-me isso. Eu questiono-me muitas vezes isso, porque é que não estou sossegada? Não é? Porque é que não estou sossegada? Porque foi assim que aprendi, não é? Foi assim que aprendi. Aprendi que a mulher, pronto, tem o seu dia a dia, o seu dia a dia benzinho, cuida da sua casa, da sua família, pronto, ganha o seu dinheirinho e está tudo bem. E é assim, e vai vivendo o seu dia a dia. Querer ir um bocadinho além disso, cria cria em mim, e eu estou a ser completamente aberta contigo, cria em mim tensão, muitas vezes. Muitas vezes. Daí, exatamente como tu estavas a dizer, e chegaste perfeitamente ao ponto onde eu queria chegar, foi assim que eu aprendi e muitas vezes lamento andar nesta luta, nesta busca, Lamento porque penso, eu aprendi a estar sossegada, não é? A viver a vida simples, sossegada. Porque é que eu continuo atrás disto? Mas no fundo é uma necessidade, não é? Porque Uh, é isso, quer dizer, já tens o teu espaço, porque é que queres ir mais além? Exatamente, porque é que quero outra, porque é que quero um espaço maior? Se eu sou tão Exatamente. pequenina. Para que é que há de subir para o degrau, não é? Exatamente. Eu Estavas tão sou bem tão... ali sossegadinho. É um Para bocadinho. quê? Daí eu fazer esta ponte com este, vou continuar a procurar a minha forma, o meu O meu lugar, lugar. porque este espaço onde eu estou é meu também, mas eu preciso de mais. É isto que diz o teu disco, não é? Não sou eu que estou a falar, eu também preciso de muito espaço, porque até sou um bocadinho espaçosa, mas isso é outra questão. Mas aqui o teu disco é isso que me transmite: é ok, eu tenho este meu espaço, este meu espacinho, este meu entre paredes. Porque é que eu quero ir além das paredes? Não é? Porque é que eu quero ir extra paredes? Se eu já estou entre paredes e este entre paredes me chega, me permite sobreviver e segura e ampara, não é? Porque é que eu quero ir para o desamparo, para onde me posso até desequilibrar, não é? Porque não tenho as paredes que me mantêm ali entre. Para que é que queres isso? Não é? Por alma de quem é que tu há de querer agora desequilibrar-te lá fora se estás aqui dentro tão sossegado, não é? Mas depois este entre paredes tem outra, pegando nesta analogia do entre paredes e pegando no Carlos Paredes, é muito curioso porque, e foi aquilo que eu te disse, este disco é também um grito daquilo que as pessoas foram forçadas a manter entre paredes, como eu escrevi, e pegando aqui na história do Carlos Paredes, entre as paredes de Aljube, de Caxias, do Tarrafal, muitas vozes foram mantidas entre essas paredes apenas porque eram vozes. E não estamos aqui a falar da política. Eu volto mais uma vez a frisar isso, porque acho que as pessoas estão a focar muito em política neste momento e neste disco. E não é só política. Houve muita gente que foi posta entre estas paredes apenas porque tinha voz. Não é? Apenas porque tinha uma voz. E era uma voz que falava um bocadinho mais alto do que aquilo que estava entre as paredes. Lá está. Foi uma voz que andou à procura do seu lugar, quis ir mais além, não é? E continuou a procurar a forma, o lugar, lamentando o espaço que ocupava, e foram fechadas, especialmente muitas mulheres que foram fechadas por terem voz, né? Por terem voz sobre si, sobre o seu corpo, sobre os seus direitos, sobre as suas vontades, por terem vontade. Exatamente. Este disco fala muito disso. E mais importante do que isso, é de louvar que não só por elas, mas pelos outros também, não é? Porque essas pessoas chegaram à conclusão que até podiam, no caso do Carlos Paredes, por exemplo, era funcionário do Estado, não é? Ele trabalhava no Exatamente. hospital, era uma pessoa que tinha uma vida tranquila, lá está, não é? Mas quis, mas eu penso que também, não por ele, que tinha uma vida tranquila e podia se deixar estar, mas pelos outros também, porque para ele havia o certo e o errado. E o errado, não é? Ia de encontro ao que ele sentia que tinha de combater. Portanto, não podia estar ali quieto. Lá está, como diz o segundo ato, não pedem almas mornas nem gente ausente, não é? Tem que ser gente que está Exatamente. presente
na sociedade, e tem de ser almas com fogo para conseguir dar aquele passo, para conseguir ter a noção de comunidade, daquilo que é preciso de nos juntarmos e de conseguirmos lutar pelo que é certo, ou pelo menos por aquilo que acreditamos que é certo. Mesmo, e tens outra frase aqui muito engraçada, que eu acho que é muito interessante, mesmo que às vezes tenhas noção de que não vais mudar nada, vais é apenas mostrar que há outro caminho, que é quando tu dizes, eu sei que nada muda, nunca nada se transforma. Mesmo que não mude alguma coisa, eu vou mostrar o outro lado, não é? O depois, o segundo ato, mesmo que nada mude, mesmo que eu saiba que muita coisa não muda, mas pelo menos mostrar que há outro caminho. E depois Sim, as pessoas seguem ou não esse outro caminho, não é? Mas mostrar que há outro caminho, muitas das vezes não é querer mudar, é apenas mostrar o outro lado. Eu acho que tu tens aqui um álbum riquíssimo, sabes? Que não se pode fechar a leitura deste álbum, nem só na mulher, nem só na política, nem só no momento histórico, porque tu tens aqui um álbum que é ele próprio história, e eu acho que um país que não conhece a sua história é um país sem identidade, um povo que não conhece a sua história é um povo sem identidade. E independentemente de nós concordarmos ou não concordarmos, seja com o que for da história, conhecê-la dá-nos identidade enquanto povo, e não estou a falar de nós só, falo de qualquer povo, não é? Porque conhecer a nossa história é a nossa identidade. E este teu álbum é história, mas como tu dizias, é história social. É aquela história que não se dá na escola. Sim. Não é? É aquela história que tu não podes datar este teu álbum, embora a gente aqui fale do momento de 25 de Abril, por causa do segundo ato, por causa do caso, tudo isto, mas vamos abster-nos disto. Este é um disco, um álbum, um disco que fala de história de um povo. Não podes datar esta história, não lhe podes pôr ali uma data, porque isso era pelo entre paredes, não é? Pronto. Então não o podes ali datar, porque ele fala de muita coisa do passado e do presente, e da transição entre um passado e um presente, porque nada do que este álbum fala está resolvido. Ou seja, nada do que este álbum fala ficou para trás. Porquê? Porque é a história de um povo, e a história de um povo não se data, não começa e não termina. É uma constante, é um continuar, é um evoluir, é um regredir, é um voltar a evoluir, é um pêndulo, como tu tens esta música, não é? Em que andamos ali, é um pêndulo, e a vida é de um lado para o outro. E é isso que é este teu disco, é de um lado para o outro, na história do povo, neste momento do povo português, porque tu és portuguesa e falas das histórias do povo português. Eu acho este álbum maravilhoso por tudo, sabes? Obrigada. E acima de tudo, como tu disseste, é bem mais do que política, não é? Como tu própria disseste, hoje em dia estamos muito presos a clubes, não é? Porque chegam a um que é clubismo. E a verdade é que a esquerda falhou, a direita falhou, não é? Temos visto que falha de um lado, falha do outro. O importante é não nos esquecermos o que nos motiva, o que nos move, o que é que queremos para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, para os nossos, não é? Não só como portugueses, mas como seres humanos. Nós somos todos parte da mesma espécie, nós somos a mesma espécie, não é? Independentemente da nacionalidade, nós somos da mesma espécie. E uma espécie que não se entreajuda acaba extinta. Pronto, é um bocadinho por aí. E a questão é mesmo essa que tu dizias, porque e olhando para este álbum e lendo o álbum, eu nunca li este álbum como um álbum de letras políticas, de música de intervenção, não é isso que este álbum é. Não, não, todo. E nunca o interpretei assim. Este álbum é precisamente isso, não há, se quisermos falar de lados, de cores, não é preto, não é branco, não é esquerda, não é direita. Eu acho que o grande problema de hoje em dia é precisamente o polarizar das coisas. Ou és ou não és. Exato, exato. Ou és a favor ou és contra. Seja do que for, e eu não volto a dizer aqui que não estou a falar de política, estou a falar de tudo. Hoje em dia é tudo na vida. Ou estás comigo ou estás contra mim. As pessoas hoje em dia não se dão o direito de não serem nem a favor nem contra.
Exatamente. Porque a tua letra ao pêndulo diz isso mesmo, não é? É de um lado para o outro, e enquanto vai de um lado ao outro, há ali um caminho que se percorre, Exatamente. não é? Ali um Entre uma espaço. hora e outra, há tantos minutos ali a percorrer. E, portanto, não é o ser de um. Ou é de frente ou é de trás, ou é da esquerda ou é de direita, ou é para cima ou é para baixo, sei lá do que queiram pôr, não é? Não é. As pessoas não têm a nossa identidade não passa por nos assumirmos no oposto à identidade do outro. E hoje em dia é isso que está a acontecer. As pessoas assumem a sua identidade por oposição à identidade dos outros. Sim, sem dúvida. E isso não faz sentido. E este teu álbum mostra muito isso, porque este teu álbum não é nem deixa de ser. Facto. Não é? É uma história. É a história do povo. É a história do Não é a povo. favor, nem é contra. E estou-me a lembrar da tua música do ventre. Não é? Sim. Não é a favor, nem é contra. É apenas a possibilidade que é dada. E, portanto, eu acho que é isso que nós temos hoje em dia, que pensar um bocadinho mais que a minha identidade não existe por oposição à tua. Eu posso ser a favor ou contra a tua maneira de estar na vida, ao teu pensamento, mas eu não tenho que agredir o teu pensamento para marcar a minha posição. E hoje em dia é isso que as pessoas fazem. Não tenho, eu simplesmente tenho que existir. Não tenho que estar aqui a agredir os outros para marcar a minha posição. E este teu álbum vai muito nesse sentido. Tem que ser ouvido também com esta postura de sem pré-conceitos. Porque se vais com pré-conceitos ouvir este álbum, vais-lhe encontrar tudo aquilo que tu queres encontrar, porque nós quando queremos pôr etiquetas em tudo, a gente põe etiquetas. A gente até põe o açúcar na lata a dizer farinha para enganar as formigas, não é? Portanto, nós conseguimos pôr etiquetas ao contrário em tudo. E é o que eu costumo dizer, nós ouvimos o que queremos ouvir. Exatamente. Portanto, quando for para ouvir um álbum ou algo semelhante, é melhor fazê-lo de cabeça vazia. Né? Lá está, sem qualquer tipo de imagem a priori e deixar apenas a experiência seguir o seu percurso. As pessoas hoje em dia, devemos de nos permitir, sempre devíamos fazer, mas hoje em dia acho que temos que fazer esse exercício, permitir-nos apenas sentir as coisas. Sem E a dúvida. música, nesse sentido. Pôr o álbum a tocar, ouvi-lo e apenas sentir o que ele nos transmite. Sem qualquer. Porque é uma homenagem ao Carlos Paredes. Esqueçam lá isso. Ouçam o disco. E sintam o que ele nos dá, o que ele vos diz, porque ele vai-vos dizer muita coisa para além disso. Não é? E muito provavelmente coisas que se calhar só vos dizem respeito a vocês. Exatamente. Portanto, cada pessoa tem a sua experiência pessoal na audição de um álbum. E isso é mágico, não é? Isso é incrível. É a magia da música. E eu acho que este álbum nos permite, tal como tu fazes, procurarmos e percebermos um bocadinho, se calhar mais, qual é o nosso espaço interior, cada um de nós, ao identificarmos mais ou menos com algum ponto aqui desse álbum. Acho que é um álbum que deve ser ouvido, deve-se refletir sobre ele, mas refletir do ponto de vista pessoal, cada um de nós. E acho que vamos aí perceber a riqueza que ele tem. É a minha humilde opinião, que gosto muito, muito dele. O Rui Miguel continua aqui a gritar-nos Coimbra, Coimbra, ele vai fazer um cartaz, já sei, quer ter Coimbra, Coimbra, Coimbra. Coimbra tem mais encanto. Que era isso que eu ia dizer, é verdade, e com a Paula Teles então. E cantar no auditório da Casa do Infante, Palácio da Bolsa ou Edifício da Alfândega. Opa, esta malta, olha, vai sair daqui uma petição com série de lugares para tu tocares, vais ver. Maravilha, maravilha. António Variações, que saudades, é verdade, era uma pessoa, lá está, era alguém que dava só apenas ao deleite de sentir. Sim. Ele era fantástico. E o António Variações, eu sou grande fã do António Variações também. Tenho uma enorme paixão pelo António Variações e o António Variações é daquelas pessoas que eu admiro muito porque nasce com aquela sensibilidade e não há nada que lhe tire isso, nem as contrariedades da vida, nem os outros dizendo que tu és desafinado, porque acontecia, não é? As pessoas diziam que ele era desafinado, que não tinha formação musical, e ele apenas
fez o que sentia que tinha de fazer e seguiu, e isso é incrível. Por ser desafinado, já vou falar aqui, não é? Não vou falar de desafinados, e tu não desafinas, mas já vamos falar aqui. Olá, senhor Kempachi! Olá, boa noite. Boa noite, amigos, boa noite, bem-vindo. E diz ele, uma noite cheia de talento, é verdade. Hoje aqui com a Paula, talento não falta. E o teu sonho, Paula, siga em frente, se é o teu sonho, exatamente. Mas temos uma grande identidade a começar pelas aldeias de Portugal, temos sim, senhora. Totalmente. A música tradicional nasceu nas aldeias, nascidas por famílias grandes, é verdade. E diz-nos o Ricardo, com a guitarra acústica, pretendeste dar esses sentimentos de tristeza que não consegue a guitarra elétrica? Eu acho que não é só propriamente propriamente tristeza, é da identidade da cultura portuguesa. A cultura portuguesa, como dizia Aurélio há pouco, a música nasceu da guitarra acústica tocada nos serões em família, nos campos, no trabalho do campo, no trabalho do dia a dia, nos domingos passados no largo da igreja a tocar. A guitarra acústica faz parte da identidade da música portuguesa e é algo que eu faço sempre, e é um instrumento que eu também toco e gosto muito de tocar, e faço questão de que esteja presente porque faz parte da identidade, das raízes da nossa música. E isso faz logo toda a diferença. É verdade. O outro Ricardo, o nosso daqui, diz que a Bela da Pêndulo, porque ele é fã da Pêndulo, capunha de música, diz ele. Capunha de música. Ele quer dizer palavrões, mas não diz contém-se aqui. Grande verdade, Rosa, uma cultura de rótulos, é verdade. Os rótulos estragam tudo. É porque as formigas continuam a ir ao açúcar. Não é por nós lhe chamarmos farinha. Claro, sem dúvida, sem dúvida. A questão é essa. É que nós pomos os rótulos, mas não muda nada, porque a essência continua lá, independentemente do rótulo que a gente põe. Isso acontece na música também. Agora, há estilos de música para tudo e para mais alguma coisa. É que eu até me perco nos estilos, nos géneros, nos subgéneros, nos nichogéneros, nos não sei o que da música. É música, ponto. Não me venham cá com ela, não é? Porque tu tanto podes sentir a ouvir Paula Teles, como podes sentir o mesmo tipo de emoção num black metal. Depende do teu momento, depende do que aquilo te transmite, independentemente seja do que for, não é? E portanto as coisas esqueçam lá o rótulo. E sabes que é engraçado. Olha, ontem estivemos precisamente a falar disso em Lisboa, na Feira do Disco. O perigo que é colocarmos rótulos na música e o perigo que isso é para um músico que depois tem aquele rótulo anexado a si e tem de seguir, e sente a necessidade de seguir aquilo e fica com a criatividade toda ratada. Não é? É verdade. É perigoso para o próprio músico e é engraçado porque nesta fase de promoção houve um canal de promoção que me perguntou, sim, mas que estilo de música é que eu ponho nisto? Eu disse, olha, não sei, ponha o que achar melhor. Ponha o que quiser, o que achar melhor, não faço ideia. Mas a verdade é que para vender tem de ter um rótulo e isso acaba por não beneficiar de todo o artista, porque depois fica preso aquilo. É limitador para o artista, como tu dizes, castrador para a própria criatividade do artista, mas é também perverso para o fã. Eu digo perverso porquê? Porque eu posso não gostar muito de um determinado tipo de música e aquela música, aquele artista, leva esse rótulo. E eu não vou ouvir, porque eu não gosto muito daquele tipo de música. E, portanto, aquilo não me atrai, eu não vou ouvir. Não é? E, portanto, é completamente perverso para nós também, porque não nos damos a liberdade de ouvir mesmo aquilo que, à partida, o rótulo não nos diz nada, não é? Mas todos nós sabemos que, claro, vamos seguindo mais aquilo que nos aparece com a etiqueta daquilo que nós gostamos, ou que nos identificamos. E, portanto, se nos aparece algo que não se encaixa lá naquilo que são as minhas preferências, vai ficar para ouvir depois, para ouvir mais tarde e nunca ouço. E estou a perder, se calhar, uma oportunidade de ouvir algo que ia adorar e que não vou só por causa da etiqueta que lhe põem. É tão mau para um lado, e depois isto é mau para o artista também, porque depois é menos uns fãs que conquista. Conquista. Ou seja, isto é uma bola de neve e o fã perde a oportunidade de conhecer algo fantástico.
Pá, e andamos Mas aqui nisto. Pá, isso é um facto. E vê-se muito naquelas pessoas que, pronto, que vamos imaginar que estão mais ligadas ao metal ou ao rock e que depois têm uma postura um bocadinho distante da música pop, precisamente porque sentem essa necessidade de se afastar desse rock, não é? E, no entanto, há música pop muito bem feita e com a qual podemos aprender imenso exatamente. e estamos a perder essa oportunidade. Sim, porque é pop, Exatamente, né? porque estamos ligados a esse rótulo É e música, só ponto. prejudica. É, Exatamente. só prejudica, é verdade. Eu estou perfeitamente de acordo contigo. Hum, portanto, o Aurélio estava a dizer, grande verdade causa uma cultura de rótulos, genuíno. Falta o cavaquinho, dizia o que mais. Quando Não deste falávamos da ideia. guitarra, tu não, opá, vocês não têm ideias porque esta mulher não tem limites de Tem que estar no criatividade. cavaquinho. E o Aurélio diz-nos que a música está cheia de rótulos, daí grupos específicos até têm dificuldade em divulgar o artista, às vezes sou expulso de grupos. Pois, olha, isso. Eu tenho um grupo aberto às artes em várias áreas sem rótulos. Sim, e a verdade é isso, a Perfeito. música é arte, e é uma arte que nos permite sentir como eu acho que qualquer outra arte não permite, porque mexe com as nossas emoções de uma forma diferente e nós temos que deixar de pôr rótulos às coisas e às emoções, senti-las e desfrutar é o que é, eu acho que é a palavra de ordem. Já que falamos de palavras de ordem, aqui hoje, entre parênteses, a palavra de ordem é desfrutar e permitir-nos gozar as coisas. Exatamente. Gozá-las, divertir-nos com elas, independentemente do lado ou da cor que elas tenham, porque este álbum até que termina com um reencarnado. E um reencarnado que pode ser uma alma reencarnada, como pode ser voltar a uma cor encarnada. Portanto, como veem, os próprios rótulos muitas das vezes não são assim tão lineares como nós queremos que sejam. E que é a minha música preferida deste álbum. É reencarnado. É. E há pouco dizias que quando diziam que o António Variações desafinava e que ele não se preocupava, eu acho que os erros dos pregos, se lhe quiserem chamar, as falhas ou as coisas mais dissonantes que possam acontecer na arte, neste caso na música, a mim fascinam. Porque dão alma à música. E este teu disco tem algo que é dissonante ou discordante. Porque o Reencarnado começa com algo que eu gostei desde o início, não é? Sorrimos a preto... Vou ler o que está escrito no booklet. Sorrimos a preto e branco porque sabemos que olho por olho deixa o mundo cego. Mas a senhora Paula Teles, que dá da sua alma à música que ela própria escreve, e que, portanto, quando a nossa música é escrita com alma, nós mudamos a música e mudamos a letra, na canção diz: sorrimos a preto e branco porque sabemos que olho por olho torna o mundo cego. Portanto, no que está escrito deixa o mundo cego, mas no que está cantado torna o mundo cego, são sinónimos, mas é uma prova de que o próprio artista muda, evolui, transforma a sua própria arte, e isto é fantástico. E isso tem uma explicação. E não é a única diferença que há entre... Não é a única. Mas esta é aquele momento que eu gosto muito. E eu vou explicar porquê. Porque uma coisa é, nós estamos em casa, estamos a escrever, não é? Escrevemos a letra e eu enviei as letras para a Geórgia fazer o trabalho dela e vou para o estúdio e tenho a letra à frente e sai-me outra coisa. E eu penso, se saiu assim é porque tinha de ser assim. Então, porque quando estamos a gravar em loco, é diferente, não é? O que sai é aquilo que temos, que sentimos que tem de sair. E então há essas diferenças, porque realmente eu achei que fazia sentido e que para mim encaixava melhor. São sinónimos, efetivamente, mas saiu-me assim e assim ficou. Mas são pequeninos pormenores que podem até passar despercebidos, se não estivermos a ler a letra, não é? Portanto, sim, se estivermos só a ouvir, não sabemos o que está escrito. Mas são pormenores que eu acho que dão toda a alma àquilo que tu fazes. Não são estes pormenores que dão alma àquilo que tu fazes, porque tu basta ouvir-te para percebermos que isto é feito com alma. Mas a verdade é que tu não estás a fazer um trabalho. Tu estás a viver algo, tu estás a sentir e estás-te a emocionar e estás a transformar a tua própria arte. E isso é ótimo, porque isso é sinal de evolução.
não é? É aquela questão que este álbum também fala muito disso. Não é? Lamento o espaço que ocupo, mas eu vou evoluindo. E hoje eu estou aqui, mas amanhã já estou mais ali. Ou até posso estar menos, posso andar para trás. O espaço que eu ocupo não significa que seja sempre para a frente, que seja sempre para fora das paredes. Pode até ser entre as paredes. Mas entre paredes também se evolui. Também há Sim, espaço a conquistar. e há muitas vezes necessidade disso, de ficar entre paredes. Às vezes é o que é mais sensato e o que é necessário no momento. Exatamente. Agora é isto, este álbum diz-nos, faz aquilo que no momento te é sentido. Aquilo que tu sentes nesse momento como o mais correto é isso que tu deves de fazer. E é o que eu sinto neste Entre Paredes. É a tal procura do tal lugar, como eu te digo, quer dizer, Exato. né? Eu estou além, como eu te dizia, porque me vem, e vem-me também à mente o tal livro que é fantástica, a história real, é uma história real, atenção, não é ficção, e é, portanto, algo, é a tal necessidade de conquistar o espaço que todos nós temos, mas que não temos, que o conquistar o nosso espaço não significa retirar espaço ao outro, Não, sim, sim, nem invadir o espaço do outro, sim. não é? Até Eu porque há posso espaço conquistar para o toda a gente. para todos, exatamente. E este teu disco fala, dá-nos isso tudo. Se nós o ouvirmos sem pré-conceitos e sem preconceitos, temos os dois, não é? Os pré e os pre, portanto, sem preconceitos e sem pré-conceitos, este álbum dá-nos tanto, e eu acho que ele saiu tanto no momento certo, que eu acho que ele devia de ser de audição obrigatória. Mas, porque eu Obrigada. acho, porque ele é daqueles álbuns que tem conteúdo para trabalhar, nós próprios, os ouvintes, estás a perceber? E o facto de o pormenor no CD das músicas não terem espaço, eu gosto. Há quem não goste, eu gosto. E eu gosto porquê? Porque este álbum é um pêndulo. Este álbum vai e vem. E bem, E, portanto, tudo o que aqui está não são histórias, é uma história em vários atos. A nossa vida também não para, não é? Nós não vivemos da infância para a adolescência, não há ali um momento de silêncio. Às vezes até um sim, momento é de muito barulho. muito barulho, sem dúvida. Não é? Mas não temos ali, comparando agora com as faixas do disco, não é? Não temos uma paragem e agora temos uma fase diferente. Depois passamos para a fase adulta. Não. Este disco é isso. É toda uma vivência de uma vida, de uma história de vida. Portanto, não pode ter paragem, porque ela desenvolve-se. Uma coisa vem no seguimento da outra. E eu gostei muito deste, embora chegue ao fim, com necessidade de respirar. Porque ele é muito Isso intenso. também é bom, isso também É, é bom. porque ele é muito intenso. Mas é uma vontade de respirar com vontade de ouvir outra vez, para perceber um bocadinho mais. E, portanto, isto é assim um bocadinho viciante. Ora bem, Isso é o bom. Andrés Gutiérrez diz-nos muito interessante e rica la propuesta de la Iglesia, no, sim, não sem riscos para a Paula, não é? E obrigado às duas, obrigada, André. Obrigada. Como está a agenda de concertos até ao final do ano? Portanto, temos agora dia 21, temos em setembro, mais alguma coisa? Muito provavelmente, ainda não posso dizer com certeza, mas sim, provavelmente outubro, novembro, vamos ter mais coisas para anunciar. Sim, Agora vou meter com os Darkness. A Paula também tem TBAs, que é os To Be Announced. exatamente. São os TBAs, é que eles também têm um TBA no cartaz deles, eu TBA, brincava com TBA, eles sim. e diziam, esta banda dos TBAs estão com todas. TBAs. Portanto, a Paula também tem TBAs até ao fim do ano. Estejam atentos à página dela, que ela vai dizendo tudo. Lamento o espaço que ocupo. Não lamentes nada, Aurélio. Não tem que lamentar o seu próprio espaço, só ela pertence, depois cada um tem o seu espaço, exatamente. Mas é culturalmente, quando queremos ser ir um bocadinho mais além, não nos conformarmos só com o que já temos e queremos um bocadinho mais, há sempre vozes dissonantes, críticas, sempre apelidos que nos colocam, não apenas porque é apenas eu quero, ponto. Porque não? Não é? É um bocadinho isso que este teu álbum diz. Eu não posso deixar, já vamos aqui com 1 hora e um quarto, estamos
o Ricardo Carvalho vai sempre dizer: eu disse, eu tinha razão, que uma hora não chega e tal. E ele adora dizer: eu tinha razão. Ele adora dizer essas coisas. Uma das coisas que nunca se dizem às mulheres, mas ele diz. Pronto, eu acordei para a música com 5 anos, com São Francisco de Paul McCartney. Muito bem. Boa. Olha, pois eu acordei para a música com o George Baker and the Selection, uma banda holandesa. Portanto, a seleção do senhor, do padeiro Baker, né? George Baker, do padeiro George Baker and the Selection, uma banda holandesa. Que ouvia muito no carro, nas viagens com o meu pai, naqueles leitores de cassete debaixo do banco, grandes, parecem uns mini teclados. E foi com esse grupo que eu entrei para comecei a ouvir assim música mais roqueira, porque na altura, né, em 75, 76, era o que se ouvia no carro. Este mesmo cota faz, dito assim, até parece. Olha bem, não sou nada, ainda ando à procura de espaço, meu. É uma procura. Eu não posso deixar de pôr aqui esta maravilha. Esta capa, para mim, e que já descrevi o que ela me significa, não vou pôr aqui porque não é sobre as minhas opiniões, mas fala-nos um bocadinho desta capa. Esta capa tem tanto. Tem. É complexo falar da capa. A pôr ao ladinho dela. Porque é mais complexo que aquilo que se possa pensar. Antes de mais, eu tenho de destacar o trabalho da Geórgia, que é incrível. Não só por isto que vocês estão a ver, mas todo o trabalho que ela faz antes de fazer uma proposta ao artista, ao músico. Há todo um trabalho de pesquisa. Ela leu textos deste tamanho que eu lhe mandei sobre a história de Portugal, ela pediu-me nomes de filmes para ver sobre. É incrível, o trabalho dela é incrível. E estávamos a discutir o conceito, e estávamos a falar, lá está, de mulheres, e é um tema que nós falamos várias vezes, que é a sororidade, não é? E a ligação entre as mulheres, e como realmente isso pode fazer a diferença. Pronto, e estas senhoras ali, o vermelho das flores, e o facto de serem. Pronto, está ali uma figura com maior relevo, e o facto de termos as mulheres todas aglomeradas em volta de uma figura feminina é significativo, não é? É algo que não acontece tão facilmente e tão frequentemente quanto isso, mas é significativo. É uma ideia de união e de partilha de algo em comum. E pronto, lá está. Aqui a Lua é engraçado porque a Lua foi um bocadinho. Foi ideia da Geórgia, porque ela acha que eu tenho assim uma ligação com a Lua de alguma forma. Ela é assim mais. Pensa mais nessas coisas e é muito intuitiva. E pronto, eu acho que está aqui uma capa bastante representativa daquilo que é o álbum em si. Esta capa é fantástica, vou agora pôr-nos aqui outra vez, mas eu adorei esta capa, como sabes, porque acho que é o que eu te digo, tem tanto de etéreo, como tu dizes, né, da lua, como tem de terreno, de ligado ao povo, de ligado à terra, de ligado às lutas do povo, de ligado aos movimentos do povo, não é? Estas mulheres com aquele entre paredes aparece quase como com um cartaz erguido, não é? Portanto, como tudo tem história, porque tem os cravos, porque tem muita, esta capa tem muita coisa, e eu acho que está uma capa fantástica, porque está uma capa muito feminina, toda ela, inclusive é a lua, não é?
tu estás ali, mas não estás numa figura de supremacia, é curioso, embora seja a figura central, não é a figura não se impõe, a Não, figura sim, surge. Há surge. algo, é isso, percebes que é fantástico. Sim, e acaba até por ter não é uma figura austera, não é uma figura, não, é uma figura de, não sei, de reunião, não é? É de acolhimento, de abraço. É um bocadinho isso que É, essa figura representa, a meu ver. É porque isso que eu até, sinto. sim, olhando para a capa, até se fôssemos ver qual é o feminino que domina, são as mulheres que estão em baixo, Sem não dúvida, é a sim, tua figura. sim, sim. Percebes? A tua figura abraça, Isso, acolhe, percebes? sim, sim. A luta, o lugar forte, está na parte de baixo do álbum, da capa, curiosamente. E para mim, na Sim, leitura sim, que eu faço, a sim. tua figura é a central, é a maior, destaca-se até pela cor, tudo, mas é uma figura que acolhe, sempre. Sem dúvida. É? Tal como tu fazes no teu dia a dia para poderes cantar estas canções e poderes fazer estas letras. Exato. Portanto, eu acho que está aqui muito, muito de ti nesta capa, muito do teu trabalho, da tua vida, da tua forma de estar. Está muito aqui nesta capa, neste álbum todo, não é? Mas nesta capa está aqui muito. Esta é Paula Teles. Olha, se quisermos Eu pôr um rótulo a esta música, à música que tu fazes, o único rótulo que se pode pôr é Paula Teles. Isso é muito bom, isso é incrível. Porque é o Não, que tu fazes. mas a capa realmente, eu acho que se quiserem um motivo assim mais visual, de maior impacto para comprarem o álbum, uh, a parte da capa, todo o artwork está Oh, muito bonito, muito bonito. fantástico. A cor, porque o vermelho é uma cor mais agressiva, mas que aqui Sim, não assume esse papel, percebes? Com o azul, não sei, olha, eu acho sim. que E dá uma ideia de fluidez, de dá, movimento. fantástico. Eu adoro esta capa. Todo, Sim, é depois muito. todo o interior do álbum está muito bom, as tuas fotos também, gosto imenso das fotos. Obrigada. Adoro as tuas fotos, mas adoro esta capa, pá. E depois o álbum, que tem impressa a capa, não é? O próprio CD. Epá, pronto, Tá muito bonito. Sim. está bonito, está muito bonito. Sim, senhor. Ora bem, vamos cá. O Ken Pachi pergunta qual a preferência, cantar em português ou em inglês. Para a Paula, eu acho que é Português, sem dúvida. português, não Mas sem é? pensar duas vezes. Sim, Também acho português. que sim. Buenas noches, diz o Luís Oliveira, também se enganou no programa, mas buenas noches, Luís. Bueno, A capa representa o mundo aos teus pés, olha, dizia a Aurélia há pouco. A lua é a mãe das mulheres. Esta é a minha definição sobre a capa. Muito bem, Aurélio, é ótimo partilhares connosco. maravilha. E o Rui diz que está excelente. Obrigada, Eh, Rui, obrigada. Conhecendo um bocadinho do Rui, que conheço o Rui Miguel, eu acho que ele encaixa nos gostos dele perfeitamente. Quer a arte da capa, quer a arte da música. E por isso eu lhe disse: vais gostar da Paula Teles. Bom, estamos a terminar, já vamos com 1h23. Muito havia ainda para falar. Helder Danilo, quando perguntaste se eu tinha perguntas para a Paula, não temos perguntas, mas temos muito para falar e Para falar, sem dúvida. muito mais ainda havia, até porque somos as duas muito, muito tagarelas, não é? Um, mas, mas vou deixar aqui para mais alguma entrevista que te façam. Não posso desvendar tudo aqui. Eu tive que me conter muito no Lazone Elétrica para não fazer perguntas, porque eles não queres fazer perguntas à Paula? Não, que eu vou ter uma entrevista com a Paula, não posso fazer perguntas à Paula. Vou só traduzir, mal traduzido, mas vou traduzir. Só por ali. Mas é um bocadinho. Um bocadinho esse lado humano que o teu disco tem, que eu queria trazer hoje aqui à nossa conversa, que isto foi uma entrevista, é uma conversa. Até porque eu não posso entrevistar os meus amigos, as pessoas de quem gosto não consigo entrevistá-los, não é? Um bocadinho esquisito. Portanto, conversar com eles é muito mais agradável. E era trazer um pouco este teu lado humano do disco. E obrigada por me dar esse espaço aqui, porque a verdade é que, e faz parte, não é? As entrevistas são sempre mais direcionadas para a parte técnica em si e agora o que é que vai ser a seguir.
como é que vais fazer a promoção e falar sobre conteúdo, é muito raro alguém querer fazer isso numa entrevista. Portanto, olha, agradeço e é algo que eu gosto muito de fazer, não é? E portanto agradeço-te imenso por me dares esse espaço para abordar o conteúdo do Entre Paredes, porque no fundo é isso que um músico quer, não é? Portanto, olha, muito obrigada. Eu é que te agradeço a oportunidade de poder falar contigo sobre isto, porque eu creio que se calhar a maior parte de nós que estamos aqui hoje a assistir, tirando o Ricardo, o Luís, o Cristiano, os Darkness, que são músicos, portanto, tirando aqueles que são músicos, todos os outros que aqui estão, eu creio que são pessoas como eu, que ouvimos o conteúdo. Não sabemos se aquilo está executado em dó, em ré, em mi, não faço a mínima ideia, se está perfeitamente executado ou não, porque eu não sei nada de música. Não é? Eu costumo dizer que não toco nem ferrinhos acústicos. Eu brinco muito com isso. Eu não sei nada de música. A única coisa que eu sei da música é os sentimentos, as emoções que ela me transmite, aquilo que ela me faz sentir e, acima de tudo, aquilo que ela, durante toda a minha vida, porque desde os meus 3, 4 anos, que as minhas memórias de mim estão sempre acompanhadas de música, aquilo que ela também me faz descobrir de mim, crescer, evoluir, desenvolver-me e autoconhecer-me, porque eu acho que é isso que a música a mim me faz. E não me faz isso porque está em dó, em ré, em si maior, em si menor, não faço ideia se isso diz ou não, quantos acordes é que tem, como dizia no outro dia aqui o nosso amigo Luís Oliveira, não é? 7 por 15, ou faço a mínima ideia dessas coisas, não é? Eu sei se me põe em pele de galinha ou não, se me arrepia ou não, se me traz lágrimas aos olhos, e quando as traz, se é por alegria, se é por... não é tristeza, porque a música nunca me dá tristeza, mas traz-nos alguma melancolia. Outras das vezes pelos chapadões que nos dá de autoconhecimento, que a gente ao ouvir determinada coisa descobre algo em nós que se calhar não queríamos descobrir tanto, não é? Porque nós não temos só coisas bonitas, dentro de todos nós temos bonitas e temos coisas mais feias e temos é que... O que temos que fazer é deixá-las ocupar o seu espaço. O tal espaço que nós falávamos, não é? E é isso que a tua música, eu acho que nos permite fazer, é conhecermos-nos enquanto pessoas, enquanto povo, enquanto cultura, enquanto tradição. Tu tens isto tudo aqui, e portanto eu acho que este álbum, todo o teu trabalho, mas agora falando no Entre Paredes, é um trabalho que nos permite isso, um autoconhecimento como pessoa, como povo, como tradição, como cultura. E isso é o essencial da música. E eu acho que, para pessoas como eu, é isso que nos interessa saber. E como tu disseste algo muito importante, que para mim a arte é isso, é o sentir. Não importa se é complexo, se é simples, se são só 3 acordes, ou se são 4 acordes, ou não interessa. O que interessa é o que é que isso nos faz sentir, porque é para isso que serve a arte, não é? É para isso que serve a música. Isso é muito Porque importante. nós transportamos-nos para a tua arte e refletimos-nos nela, e isso é que é o importante. Sim, nós não nos refletimos em acordes. Sim, é indiferente. Pelo menos não. Eu acho que quem vive a música tem essa opinião, não é? Não importa, até pode ser uma música muito simples. O importante é que nos toque de alguma forma. Se isso acontecer, a missão cumprida. Exatamente. E pelo menos comigo tu consegues isso. Obrigada, Rafa. E com a maior parte dos nossos ouvintes hoje, como diz o Rui Miguel, adorei. Obrigada, Rui, obrigada. O Helder Danilo não queria mais nada, quer a segunda parte já para a semana. Não mais nada, Helder. Aurélio, ok, vou jantar, obrigada pela seca. Vou jantar, Aurélio, bom jantar. Aurélio, dia 21, não há seca, há vinho. Há vinho, verde. A Filomena, também obrigada, Filomena. Obrigada, Diz-nos o Rui, está certa, é isso mesmo, Rosa, quando eu disse que ele gostava muito do que está aqui. O Ricardo vai ser agora que vem as lágrimas. Este homem, pá, é tão sádico. Espera que a tua tapa breve. E também não é muito difícil pôr-te a chorar. Grande conversa, grande charla, um tempo fantástico com a Rosa Soares e Paula Teles. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Obrigada.
O Paulo Barros também, obrigada às duas. Obrigada, Paulo, por Obrigada, estar Paulo. aqui. E obrigada, Paula, diz o Aurélio. Obrigada, Bom, Aurélio. meus amigos, vamos terminar, já estamos com 1h30. Queria agradecer, em primeiro lugar, à Paula por estar aqui connosco. O Aurélio diz que não é vinho, é sumo de maracujá. Está Está bem, está bem. registado, Vou ter isso está em conta, Aurélio, vou ter isso em conta. E o Sérgio Borba diz-nos boa noite, mais uma entrevista de sucesso. Obrigada, Sérgio. Também vais passar por aqui um dia destes. Mas, primeiro, um grande obrigado à Paula por estar aqui connosco, por fazer mais uma grande conversa que nos proporcionaste. E a todo o nosso auditório que continuam aqui a despedir-se de nós, o Ken Pachi, beijinhos às duas, beijinhos para ti também. Beijinhos, beijinhos. Por aí. Obrigada à Rosa pelo momento, obrigada a Aurélio aqui por estar a viver das 8. E muitos parabéns, Paula, por mais um excelente disco, super carregado de emoção e sentimento. Obrigada, Ricardo. Obrigada. E obrigada às duas, foi um gosto conhecer a Paula e a sua música, diz o Rui. Obrigada, portanto, um grande obrigado a este auditório que esteve aqui hoje connosco. Este programa é para vocês, como sabem, é para falarmos dos nossos músicos, da nossa música, para dar a conhecer os nossos músicos e a nossa música aqui ao nosso auditório que esteve aqui connosco de, como diria alguém, firme e irto, que não é uma barra de ferro. E diz-nos o Ricardo, Rosa bendito regresso. Obrigada, Ricardo, tens grande culpa nisto. Andávamos sempre a chatear. Está aí uns culpados deste regresso. Bom, um grande obrigado. Obrigado ao meu Popeye, que se portou muito bem. Esteve aqui também firme e irto com os seus espinafres. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um grande beijinho. E voltamos, digo-vos já, dia 16. Não vos digo é com quem. Mas digo já que dia 16, eu depois anuncio uns diazinhos antes, já sabem, mas no próximo dia 16 vamos estar aqui outra vez no backstage e vamos ter agora umas semanas seguidas de backstage. Tivemos agora aqui uma semana de intervalo, mas vamos estar aqui mais vezes. E próximo dia 16, às 21 hora do continente, 22 em Espanha, 20 nos Açores. Mas aqui é às 21. Diz o Aurélio depois está desde as 20, mas a culpa não é minha. Beijinhos e abraços do Helder Danilo e dia 16 comigo. Não é não. É contigo, é que estás aqui também se quiseres connosco. Paula, muito obrigada. Eu é que muito agradeço. Obrigada a todos. Obrigada. E obrigada a toda a gente que esteve desse lado. Obrigada. Obrigada. Dia 16 aqui estaremos para mais um Backstage 2.0 e vai ser mais um backstage em português. Ainda não é um backstage em portunhol. Vamos ter um backstage também em portunhol, mas o próximo vai ser também em português, digo eu. Espero que eles continuem a falar português até lá. Portanto, muito obrigada e um beijinho muito grande a todos e até dia 16 aqui nos encontramos. Beijinhos.